Ao longo de mais de 4 décadas, o Estreito de Hormuz ocupou uma posição singular na geopolítica internacional. Nenhuma outra passagem marítima concentra simultaneamente tamanha relevância econômica, vulnerabilidade estratégica e potencial de escalada militar. Por suas águas transita uma parcela substancial das exportações globais de petróleo e gás natural liquefeito. Qualquer perturbação prolongada em sua circulação repercute imediatamente nos mercados energéticos, nas cadeias logísticas internacionais e nos cálculos estratégicos das grandes potências. Os acontecimentos das últimas semanas sugerem que a disputa pelo controle político e operacional de Hormuz entrou em uma nova fase. O que inicialmente parecia uma divergência diplomática sobre mecanismos de administração marítima transformou-se gradualmente em uma confrontação que combina pressão militar, coerção econômica e demonstração de força calculada. Mais importante ainda, a crise revela que Teherã passou a considerar o estreito não apenas como um ativo defensivo, mas como o principal instrumento de sua estratégia regional após o enfraquecimento de outras ferramentas tradicionais de dissuasão. A assinatura do Memorando de Entendimento entre Estados Unidos e Irã representou, à primeira vista, uma tentativa de estabilização. A cláusula referente à futura administração do Estreito previa consultas entre o Irã, Omã e os demais estados do Golfo, estabelecendo um mecanismo diplomático destinado a reduzir tensões e criar um amplo arranjo consensual para a gestão da hidrovia. A lógica americana parecia simples. Os países árabes do Golfo atuariam como moderadores, limitando as ambições iranianas e impedindo alterações unilaterais no equilíbrio regional. Os acontecimentos posteriores demonstraram que essa premissa continha uma fragilidade fundamental. A liderança iraniana jamais interpretou Hormuz exclusivamente como uma questão de governança marítima. Para Teherã, a passagem constitui o principal ponto de pressão geoeconômica disponível contra adversários tecnologicamente superiores. Desde a Revolução Islâmica de 1979, sucessivas lideranças iranianas enxergaram o estreito como um multiplicador estratégico, capaz de compensar assimetrias militares diante dos Estados Unidos e de seus aliados regionais. Essa percepção tornou-se ainda mais relevante após a guerra recente. Nos últimos anos, o Irã assistiu à deterioração progressiva de diversos elementos que compunham sua arquitetura de dissuasão. O chamado eixo da resistência sofreu desgaste operacional significativo. Organizações parceiras enfrentaram perdas substanciais em diferentes teatros de operação. Paralelamente, programas militares estratégicos iranianos tornaram-se alvo de campanhas cada vez mais sofisticadas de sabotagem, espionagem e ataques de precisão. Diante desse cenário, Hormuz passou a assumir uma importância ainda maior. As recentes ações iranianas contra embarcações comerciais e contra estados do Golfo indicam uma mudança relevante de comportamento. Não se trata apenas de episódios isolados de intimidação naval. O padrão observado sugere uma tentativa de estabelecer, na prática, um grau crescente de controle operacional sobre o tráfego marítimo da região. A lógica subjacente é clara. Enquanto os Estados Unidos possuem superioridade militar convencional esmagadora, o Irã continua capaz de impor custos econômicos globais extremamente elevados por meio de ações relativamente limitadas. Poucos mísseis, drones ou embarcações rápidas são suficientes para criar incerteza nos mercados energéticos internacionais. O objetivo não é necessariamente interromper permanentemente o fluxo comercial. Muitas vezes,
Basta aumentar o risco percebido para produzir efeitos econômicos e políticos significativos. Esse cálculo ajuda a explicar por que os recentes ataques americanos contra instalações militares iranianas produziram resultados limitados. Os bombardeios conduzidos pelos Estados Unidos atingiram sistemas de defesa aérea, infraestruturas logísticas, capacidades navais, instalações de vigilância costeira e depósitos militares. Sob uma perspectiva estritamente tática, os danos foram relevantes. Entretanto, o problema central para Washington não reside apenas na destruição de plataformas ou instalações físicas. O desafio consiste em neutralizar uma estratégia. A capacidade iraniana de ameaçar a navegação não depende exclusivamente de grandes bases navais ou de sistemas complexos de comando. Trata-se de uma arquitetura distribuída, baseada em redundância operacional, dispersão geográfica e meios relativamente baratos de projeção de força. Essa característica torna extremamente difícil eliminar completamente a ameaça sem uma campanha militar muito mais ampla. É precisamente essa realidade que amplia os riscos da atual crise. A liderança iraniana parece acreditar que Washington enfrenta uma limitação política importante. Uma operação destinada a destruir integralmente as capacidades marítimas iranianas exigiria um nível de escalada incompatível com os objetivos americanos de estabilização regional. Consequentemente, Teherã aposta que poderá continuar exercendo pressão gradual sem provocar uma resposta capaz de ameaçar a sobrevivência do regime. Ao mesmo tempo, os ataques iranianos contra o Bahrein, Kuwait e instalações americanas na Jordânia revelam uma segunda dimensão da estratégia em curso. Ao ampliar geograficamente a crise, o Irã procura aumentar os custos políticos da confrontação para os parceiros regionais dos Estados Unidos. A mensagem implícita é inequívoca. Qualquer campanha militar prolongada contra o Irã produzirá consequências não apenas para Washington, mas também para os sistemas econômicos e de segurança dos aliados americanos no Golfo. Essa abordagem encontra respaldo em uma leitura pragmática da vulnerabilidade regional. Apesar dos enormes investimentos em defesa realizados por Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Kuwait ao longo das últimas décadas, suas economias permanecem profundamente dependentes da estabilidade das rotas energéticas e marítimas. A simples possibilidade de interrupções prolongadas eleva custos de seguros, reduz investimentos e gera instabilidade nos mercados financeiros. Nesse contexto, o Estreito transforma-se em uma ferramenta de influência política tão importante quanto qualquer sistema de armas. Outro elemento merece atenção especial. As declarações recentes de autoridades iranianas sobre uma possível revisão da doutrina nuclear sugerem que o debate estratégico em Teherã entrou em uma fase mais sensível. Durante décadas, a liderança iraniana sustentou uma posição ambígua que permitia avançar capacidades nucleares sem assumir formalmente a intenção de produzir armamentos atômicos. Hoje, porém, parte da elite política parece questionar se essa postura continua suficiente. A lógica é compreensível. Na percepção de muitos formuladores de políticas iranianos, os mecanismos tradicionais de dissuasão não impediram sucessivos ataques ao território nacional, nem protegeram plenamente os interesses estratégicos da República Islâmica. Em consequência, cresce a discussão sobre a necessidade de instrumentos mais robustos para restaurar credibilidade dissuasória. Essa tendência aumenta significativamente os riscos para a estabilidade regional. A convergência entre crise marítima, confrontação militar indireta e debate nuclear cria uma combinação particularmente perigosa. Cada uma dessas dimensões possui potencial próprio de escalada,
Juntas, formam um ambiente estratégico caracterizado por elevada incerteza e margens reduzidas para erros de cálculo. O aspecto mais importante, entretanto, talvez esteja além do próprio Golfo Pérsico. O que está em jogo não é apenas a segurança de uma hidrovia ou o equilíbrio militar entre Estados Unidos e Irã. A disputa atual representa um teste sobre quem definirá as regras da circulação, segurança e influência em uma das regiões mais importantes do sistema internacional. Para Washington, aceitar qualquer forma de controle iraniano sobre Hormuz significaria legitimar um mecanismo permanente de coerção estratégica contra o comércio global. Para Teherã, abandonar essa ambição equivaleria a abrir mão do instrumento de pressão mais poderoso disponível após anos de desgaste militar e econômico. A crise, portanto, dificilmente será resolvida apenas por negociações técnicas ou entendimentos temporários. Ela decorre de interesses estruturais incompatíveis. De um lado está uma potência regional determinada a preservar sua capacidade de influenciar a arquitetura de segurança do Golfo. Do outro, uma coalizão liderada pelos Estados Unidos que busca impedir o surgimento de qualquer hegemonia regional capaz de controlar um dos principais gargalos energéticos do planeta. Enquanto essa contradição permanecer sem solução, Hormuz continuará sendo muito mais do que uma passagem marítima. Permanecerá como um dos pontos de fricção mais perigosos da ordem internacional contemporânea, onde energia, poder militar e competição geopolítica convergem em sua forma mais concentrada. Meu nome é Sagran Carvalho e este é o Café no Fronte. Geopolítica, guerra e poder explicados como história viva.